acompanha o meu trabalho sabe muito bem que eu passo muito longe daquele perfil do jornalista que vive a demonizar as torcidas organizadas. Muito pelo contrário, sou amplamente favorável à festa na arquibancada, à presença das bandeiras, da bateria, dos sinalizadores, não daquele sinalizador naval, aquele da Bolívia que matou o menino Kevin, não, aquele pisca-pisca, que até uma criança segura aquilo que só tem efeito visual, aquela fumacinha. Isso tudo é festa na arquibancada, bandeira, papel picado, isso tem que existir, isso tem que haver no futebol. E cada vez mais a experiência de ir a um estádio de futebol ela está ficando mais chata no Brasil, menos impactante, menos emocionante, porque é torcida única, é restrição à festa, e eu sou talvez, se não sou o que mais brigo por isso na imprensa, certamente sou um dos que mais defende a festa nas arquibancadas. E é muito claro que a festa passa pelas torcidas organizadas, porque alguém se organiza para organizar a festa, e são elas que fazem isso há décadas no futebol brasileiro. Mas como tudo na vida, em qualquer segmento da sociedade, você vai encontrar coisas boas e ruins. E não é só no Brasil, mas no mundo inteiro, os torcedores que se organizam têm sempre, ou quase sempre, né, um viés violento ali no grupo, né, em alguns momentos. E isso colou demais na imagem das organizadas, não é por acaso, até por conta dos muitos conflitos que elas protagonizam, e gera a generalização. E são muitos na imprensa que generalizam, não acompanham o assunto, não procuram entender, não compreendem as diferenças, e aí apontam o dedo, diz que é tudo igual, que é tudo marginal, que é tudo bandido, aquele tipo de coisa. E eu não ajo dessa maneira, não penso assim, sou favorável às organizadas, sou favorável à punição ao CPF de quem comete um delito, não ao CNPJ, como acontece hoje no Rio de Janeiro, com várias torcidas importantes dos clubes cariocas banidas dos estádios, e os integrantes que querem brigar continuam brigando por aí, porque não precisam disso, como em São Paulo tem a torcida única, e a torcida que não vai ao estádio vai lá e encontra com a torcida que está voltando ou indo para o estádio, e eles brigam também. Né? Às vezes nem dia de jogo os caras brigam, ou seja, não resolve nada a torcida única, não resolve nada o banimento das torcidas organizadas dos estádios. Ou seja, ao invés de tentar eliminar os focos de violência, eles eliminam a torcida, e aí os focos continuam existindo, só que na clandestinidade, ou sem identificação por meio de fardamento, de uniforme, de camisa, agasalho, que identifica como integrante daquele grupo, e a violência continua, e a festa ela perde muito, porque você vai a um jogo do Maracanã com as torcidas e sem elas é completamente diferente, o mesmo vale para todos os estádios do país, aí, do mundo. São os torcedores organizados que organizam a festa, o nome já diz. Eles se organizam também para fazer a festa. Não por acaso, toda vez que alguém quer fazer um clipe, um vídeo, mostrando campeonato tal, emocionante, sensacional, o que eles mostram? Lances de gols e festa na arquibancada, bandeira, aquela coisa toda. Pode ser o campeonato que for. Por quê? Porque é bonito, porque a experiência de ir a um estádio de futebol, ela passa fundamentalmente pela festa. Aquilo é que é legal. Você vai no estádio, todo mundo sentado assistindo, como acontece em alguns lugares aí do mundo, é chatíssimo. O jogo é legal, mas você perde o entorno, você perde o clima, a atmosfera. Isso faz muita falta. O nosso esporte depende disso. Feita essa longa introdução, eu quero, para que quem não conhece o meu trabalho e não acompanha meu trabalho e não sabe qual é a minha postura com relação a isso, não ficar com nenhuma dúvida, achando que eu sou mais um a criticar as organizadas, e não sou, e quem me acompanha sabe disso, eu quero aqui abordar o tema desse vídeo, o tema principal, que é o embarque do Vasco da Gama para Chapecó. E você vai ver em dois vídeos. Primeiro, Nenê e torcedor. Nenê, só uma palavrinha. Nós gostamos da banda de tudo com a brincadeira de jogar no chão. Jogar no chão. Nenê, braçadeira leva pro de mal. Portanto, sua camisa foi devolvida. Irmão, não adianta ser craque sem ter o comprometimento e o respeito. Aqui é a torcida organizada. A gente gosta muito do teu trabalho, tua determinação está sempre ali, junto com a equipe. Beleza, mas o momento que tu teve na primeira partida, com a abraçadeira, não. Aqui você não tem nada a ver com a abraçadeira, Cabeça aqui. Mas beleza. qualquer coisa que você tá na mão, você vai tomar. Mas você é um treinador experiente. Não, mas dessa forma, a abraçadeira, beleza. A gente está cobrando, beleza. Beleza. Desde já a gente vai estar aqui.
Mas todos vocês têm que respeitar. Beleza. Show de bola. A gente está vindo aqui para apoiar. Quinta-feira de carnaval. A gente está deixando de viajar. Presta atenção. A gente está deixando de viajar e curtir para a família. Entendeu? Para estar aqui apoiando a determinação de vocês. A gente vai estar junto. Entendeu? Aqui não é torcida de política, não. Agora você vê aí o Zé Ricardo, momentos dramáticos até e angustiantes, com o técnico nitidamente acuado diante da forma como foi abordado pelos torcedores. Não, olha só não, olha só, escuta primeiro, tem que ouvir, só um momento, independente de qualquer resultado, não, vai filmar, que isso aqui é organizado, independente de qualquer resultado, não estamos gostando do seu trabalho, não sei o que acontece lá dentro, se tem uma panelinha de ar mais bia, você não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Calma aí, não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Olha só, Zé Ricardo, o senhor está aqui para escutar. É tu fiscal do time? A gente está aqui. Calma aí, é tu fiscal. Ninguém aqui te atrapalha em nada. Então calma aí. A gente quer saber a aí. calma aí. A hora do senhor falar, então tu escuta. Você entende que é melhor a situação desse jogador. Em 15º lugar, a gente levou o voto para a Libertadores. Isso aí já tem 5 anos. Isso aí, Cabral. Para. Zé Ricardo, olha só. Não, o senhor não tem que falar nada. A gente está indignado. Aqui não é torcida vendida, aqui não é uma torcida que está fazendo simpatia com os jogadores, não. Zé Ricardo, mais uma vez. Irmão, não estamos gostando das suas atitudes, da tua cobrança, está sendo muito passivo. Isso aqui é um clube que a gente já tinha que estar lá em cima há muito tempo. Tá no Brasil, você e o Luiz Melo, a gente... Pois é, eu acho que esse tipo de abordagem, obviamente, não pode acontecer. Os torcedores não podem fazer dessa maneira, como os do Flamengo foram outro dia jogar pipoca nos jogadores, aí eles entraram por uma porta de serviço, os torcedores não conseguiram encontrá-los, ou chutando o carro dos jogadores, como fizeram no CT do Flamengo, ou tentando agredir até o presidente do Fluminense no desembarque do Paraguai, quando o time voltou eliminado da Libertadores. Isso não resolve. Isso só faz com que as pessoas que marginalizam as organizadas tenham argumentos para continuar marginalizando as organizadas. Então, eu como alguém favorável à punição ao CPF e não ao CNPJ, ou seja, a existência das organizadas e a punição àquele que integra a organizada e que comete algum delito, acho também que as torcidas precisam rever a sua forma de protestar. É possível protestar e mostrar indignação de várias maneiras, inclusive de maneiras que não são agressivas, violentas ou intimidatórias. E esse tipo de situação não pode acontecer. É ruim para as organizadas, é ruim para todo mundo. É ruim para o time, é ruim para o técnico, vão sob pressão. Se não vencem o jogo, como é que volta para casa? Eu gravo esse vídeo instantes antes do jogo do Vasco contra a Chapecoense lá em Santa Catarina. Como será se o Vasco perder? Como serão recebidos? Será que o técnico e os jogadores poderão sair pela rua no outro dia, caso o resultado positivo não venha? É muito difícil lidar com isso. E isso, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha com isso. Mas aí entra uma outra questão, né? O Vasco da Gama. Como pode o Vasco da Gama deixar os seus profissionais expostos de tal maneira? Isso não é aceitável. Eu mandei, inclusive, uma mensagem para o presidente Jorge Salgado questionando o que aconteceu, por que aquilo aconteceu. Não havia segurança, esqueceram, quem é o responsável? Até o momento em que gravo esse vídeo, não tenho resposta. Publiquei no meu blog, inclusive, a solidariedade do Sindicato dos Treinadores, a nota de solidariedade, de apoio ao Zé Ricardo, né, o Sindicato dos Treinadores de Futebol do Rio de Janeiro, e também aspas do Zé Mário, ex-jogador do próprio Vasco da Gama, do Flamengo e de outros clubes, como presidente também da Federação dos Técnicos de Futebol, falando a respeito desse episódio. O link está aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Está para o meu blog lá no All Sport, onde eu abordo também o assunto. Então fica aqui um pedido de reflexão. Primeiro, o Vasco da Gama não pode deixar seus profissionais dessa maneira. Segundo, as torcidas organizadas precisam rever a forma como elas reagem aos maus momentos. Alguns acreditam que o time volta a jogar bem depois porque tomaram uma prensa. Às vezes até coincide, acontece. E outras vezes não acontece nada, gente. Na maioria das vezes não vai acontecer nada, porque quando o tipo de futebol está ruim, pode até haver preguiça de jogador, falta de empenho, pode haver. Mas na maioria das vezes é porque o time é mal treinado, os jogadores não são bons, as coisas não funcionam bem. Eu não acho o trabalho do Zé Ricardo bom. Eu concordo com os torcedores na avaliação do trabalho. Eu acho que o Zé Ricardo é um treinador jovem que precisa se reciclar.
O tempo está passando e ele está perdendo espaço, perdendo oportunidades em grandes clubes. Ele tem mais uma grande oportunidade agora. Ah, mas o Vasco está muito mal. Gente, devolver o Vasco à Série A, depois de 2 anos da segunda divisão, já será um tremendo feito para o Zé Ricardo e pode colocá-lo novamente num papel de um certo destaque no mercado, no cenário do futebol brasileiro. Mas ele precisa melhorar o trabalho dele. Mas por pior que seja o trabalho de um técnico, ele não pode passar por aquilo. Aquilo não é correto. Se você não gosta, manda uma faixa no estágio. Zé Ricardo, vai embora, não queremos você. Não gostou muito do seu trabalho, ok. Agora, daquela maneira, da maneira que vimos há pouco, isso não é legal, isso não pode acontecer. E isso é ruim para as torcidas organizadas. Cada vez que uma torcida organizada, seja lá de qual clube age dessa maneira, mais força ganha o coro contra as organizadas. Mais força ganha aqueles que querem bani-las dos estádios. E mais violência acontece, porque banidas ou com torcida única, elas continuam se enfrentando. E a violência continua e o futebol sai perdendo. E a experiência de ir ao estádio fica muito pior. Fica muito pior porque não tem o brilho, não tem a festa na arquibancada. Gerações mais novas talvez nunca tenham a oportunidade de presenciar, de viver aquilo que nós vivemos. Muitos de nós, né? Falo com os mais velhos agora, na arquibancada do Maracanã, de tantos estádios, os grandes clássicos Vasco e Flamengo dividindo o Maracanã, Fla-Flu, Flamengo e Botafogo, os clássicos paulistas, ou como ainda acontece às vezes em Belo Horizonte, em outros estádios com 2 torcidas, mas já sem aquela festa bonita da bandeira. Antigamente, qualquer torcedor podia levar uma bandeira para o estádio. Hoje, para você levar uma bandeira grande para o estádio, tem que cadastrar. A torcida organizada, ela para cada bandeira que ela tem que ter um determinado número de filiados, cadastrados com CPF. Uma bandeira, gente, uma bandeira. Uma bandeira. O que é uma bandeira? Um artefato utilizado no estádio para você exibir as cores do seu clube e festejá-lo. Se você observar no YouTube, entradas em campo dos anos 70, anos 80, como dizia o já falecido narrador Valdir Amaral, uma tempestade de bandeiras nos estádios. Era lindo, era bonito, a experiência era outra. E tudo isso está encapsulado aí. É uma grande confusão ali dentro dessa enorme caixa, né, desse caldeirão, onde você tem violência de torcida, intransigência, incompetência, autoridades que não sabem o que fazer, e atos como esse, de grande repercussão, só prejudicam o futebol e jogam contra as torcidas organizadas. Dão voz, dão razão, entre aspas, dão motivos para aqueles que acham que todos são iguais, que todas são iguais, que todas se portam da mesma maneira. E nós sabemos até de movimentos na própria torcida do Vasco, de torcedores que se organizam e que são absolutamente pacíficos e que fazem uma grande festa. E você pode torcer a moda argentina, a moda portenha, a moda brasileira, mas torcer e mudar um pouco esse perfil. Enquanto isso existir, o combate às organizadas vai continuar e elas vão perder espaço, elas vão perder força e vão aparecer só nesses momentos assim negativos para todo mundo, principalmente para elas. É preciso uma reflexão, é preciso uma mudança e é preciso também que os clubes de futebol tratem melhor os seus profissionais. O Zé Ricardo não pediu para trabalhar no Vasco. O Vasco foi atrás do Zé Ricardo. Se não gosta do trabalho dele, então resolva lá a situação com ele e rescinde o contrato. Se acha que ele deve ser o técnico, e dê a ele condições de trabalho. E segurança faz parte também das condições de trabalho mínimas para que um profissional possa exercer o seu papel no seu dia a dia profissional. É isso. Saudações.